E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje farei a segunda fase da prova da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Então bora lá, para quem não acompanhou aí, eu fiz a primeira fase, videozão tá aí para vocês acompanharem. Hoje eu vou fazer a segunda fase. A segunda fase é composta de 2 dias. Hoje no primeiro dia é a parte de português, tem redação, tem inglês, então essa parte mais de humanas. E amanhã, que é o dia das coisas boas, a gente vai fazer muita continha amanhã a parte de exatas. Bora fazer a segunda fase, é a terceira vez que eu faço a segunda fase da Unicamp, já fiz em 2020 e 2021. Se você gosta desses vídeos aqui, quase ninguém traz vídeo falando da segunda fase principalmente, deixa o like para ajudar e se inscreve no canal para não perder nada, que ainda tem segunda fase da Unesp, da FUVEST, bastante coisa aí para vocês acompanharem. Falta meia hora pro portão fechar, então já vou entrar lá. Me deseja boa sorte aí, paizão. Valeu! Rapaziada, falta 3 minutos para fechar o portão. Nossa, eu saí correndo agora. Tava eu em um carro, meu pai em outro, porque a gente teve que pegar esse carro que tava consertando. E a faculdade tá ali, abandonei o carro no caminho, porque senão não ia dar tempo. Eu vou indo lá, beijo pai. Não teve vídeo dessa vez, mas... Boa sorte. Parei pra atravessar. Falta 2 minutos pro portão fechado. Fala galerinha, já faz um tempinho que passou a segunda fase da Unicamp. Vou comentar um pouco sobre a prova. Não deu tempo de postar esse vídeo antes e comentar antes, porque teve outras segundas fases, segunda fase da Unesp, várias outras coisas, então não deu pra fazer antes. Mas vou comentar um pouco. Antes de comentar, vocês viram aí que no segundo dia não teve eu ali na porta da prova falando com vocês antes da prova, falando o que eu achei um pouco do primeiro dia e tal. Isso porque eu quase me atrasei. Eu tinha certeza absoluta que eu me atrasaria, porque eu fiquei preso no trânsito de São Paulo. E assim, o GPS, eu tava preso no trânsito, o GPS tava dando que eu ia chegar uns 5 minutos depois e só tava piorando, sabe? Ele não tava travado naquele tempo, tava cada vez ficando, dando que eu ia chegar mais atrasado ainda. Acabou que deu certo, né? Eu tava em um carro, meu pai em outro, porque meu pai ia ter que voltar aqui pra São Vicente e eu ia ficar em São Paulo sozinho. Aí acabou que eu tive que, no meio do caminho, parar o meu carro, a gente arrumou uma vaga, parei, saí correndo. Aí meu pai conseguiu me alcançar com o carro dele, porque tava meio trânsito, então eu saí correndo porque tava já perto da faculdade. Ele conseguiu me alcançar, eu entrei no carro, ele me deixou na porta, entrei correndo assim. Quando eu cheguei na porta da sala, bateu o horário de entrada, que eu acho que era 1 hora que fechava o portão, bateu 1 hora da tarde. Então assim, foi bem apertado, eu tinha certeza que não ia dar pra entrar e ia ser chato, porque é o dia que eu mais gosto de exatas, eu não ia conseguir entrar na prova. Mas acabou que eu consegui entrar, consegui fazer. Eu vou comentar brevemente o que eu achei da segunda fase em geral. Vou comentar de forma bem geral mesmo, e logo vocês vão ter acesso aí ao meu resultado, porque quando sair eu vou trazer um videozinho aqui falando pra vocês como é que eu fui nessa prova, beleza? Vamos lá, só pra recapitular, ano passado eu fui aprovado na Unicamp, fui aprovado no curso 51, né, eu tava visando prestar engenharia física, fui aprovado no curso 51 na primeira chamada. Na primeira fase do vestibular eu fui bem melhor esse ano, eu acertei 80 e poucos por cento da prova, ano passado eu acertei uns 70 e poucos por cento, então eu fui melhor e fiquei bem feliz com a minha nota. Na segunda fase, eu não lembro exatamente como é que eu fui ano passado, se você quiser pode conferir o vídeo que eu fiz ano passado falando da segunda fase, mas esse ano assim em geral eu consegui fazer bastante da prova. Tinham questões que eu não consegui fazer, tipo de biologia, tiveram algumas que eu deixei em branco, mas eram questões de matérias que eu não tinha mesmo como eu fazer. Algumas de química eu tive que deixar em branco algumas partes, porque não deu tempo, porque eu não sabia como responder. Então sim, algumas matérias específicas eu tive que deixar em branco algumas partes das questões, não tinha nem como eu enrolar ali, porque eu não sabia o que responder. Então tiveram algumas partes assim que eu deixei em branco. Mas em geral as questões de história, de geografia, de português, eu consegui fazer bem feito. As de matemática, eu fiz todas assim, fiz todas as questões, mas tiveram algumas questões que eu tenho certeza que ou eu errei ou eu não tive o ponto máximo, porque eu fiz assim, meio achando que era daquela forma e não tendo certeza, sabe? Então eu consegui chegar em uma resposta em todas as questões, não tive que deixar nada em branco, nem em matemática, nem em física.
física, porém tiveram algumas questões que eu fiquei assim meio em dúvida. Ano passado eu fui muito bem em física e matemática na Unicamp, se não me engano, em física na Unicamp ano passado, na segunda fase, eu errei, tipo, de todas as questões eu errei uma letra B, sabe? As questões são A e B, todas as questões eu errei, tipo, uma letra B, eu fiquei com uma nota muito boa na segunda fase na parte de física e matemática, mas esse ano eu não sei se foi tão bem, se fui igual, sei lá, mas a gente vai ver aí. Mas eu achei que consegui fazer bastante coisa da prova. A parte de humanas, a parte de história principalmente, tinham várias questões que eram basicamente, eles te davam uma imagem, ou uma imagem e um texto, duas imagens, e você tinha que relacionar, ele te dava um contexto histórico às vezes, e você tinha que fazer uma relação entre a imagem, o contexto e tentar fazer uma ponte ali entre essas coisas. Eu achei bem interessante e eu gosto de fazer segunda fase, porque você consegue se exprimir melhor, você consegue escrever ali, e também eu gosto porque são 10 questões no primeiro dia, 20 no segundo, você tem o mesmo tempo para fazer pouquíssimas questões, então dá tempo de voltar, dá tempo de pensar. Questões de matemática difíceis, às vezes mais difíceis, você consegue ficar pensando na questão e desenvolvendo ali, então eu gosto desse tipo de questão. Só um comentário também, tiveram algumas questões na parte de português que eles falavam, tipo, eles te colocavam em uma situação e você tinha que escrever como se fosse uma redaçãozinha, não uma redação, tipo um textinho de 50 palavras, eu acho que no máximo 50 palavras, naquela situação. Então te colocavam como uma pessoa em uma tal situação e você tinha que discorrer falando sobre aquela situação, você naquela situação, no máximo 50 palavras. Tiveram duas questões dessa que eu passei das 50 palavras, porque eu não consegui me exprimir em 50 palavras, então eu não sei o que acontece, eu não sei se quando dá 50 palavras eles param de ler o resto, ou se eles, quando dá 50 palavras, eles começam a tirar ponto, porque você escreveu mais, eu não sei como é que funciona, mas eu passei, se eu não passasse, eu não ia acabar o que eu tava falando, então eu passei mesmo, decidi passar. E foi basicamente isso assim. E na redação, eu lembro mais ou menos, tinham dois temas, né? Na Unicamp é um pouco diferente. Não é a prova comum, tipo, você faz uma dissertação, eles dão normalmente dois temas, você escolhe um deles. Um dos temas era falando em relação mas todos os temas normalmente eles te dão uma situação e você, em alguma posição, você tem que fazer alguma coisa. Então, o que eu escolhi era escrever sobre um programa de educação antirracista, algo mais ou menos assim. E o outro tema, esse foi o que eu escolhi, e o outro tema era um tema sobre as consequências de se ter um stand de tiro em um bairro residencial, um negócio mais ou menos assim. Mas eu achei que eu conseguiria falar melhor pelos textos tals do tema lá da educação, então foi esse tema que eu escolhi, e você escolhe e faz o texto. E na Unicamp eu acho legal que eles dão tudo que não pode deixar de ter na sua redação. Então não é uma dissertação, eu escrevi em primeira pessoa ali, eu falando, contando uma experiência minha, e você pode fazer essa escolha dos temas e escrever ali a redação. Então eu achei que minha redação ficou legal, não sei se ficou melhor ou pior do que a do ano passado, eu não lembro, eu não fui muito bem na do ano passado, não fui mal também, mas não fui bem, então espero que tenha ido melhor. Mas assim, em geral eu senti que eu fui bem na prova, vamos ver, eu coloquei engenharia elétrica na Unicamp, ano passado eu passei no curso 51, não sei se eu vou ser aprovado esse ano em engenharia elétrica, mas esperaremos para ver o resultado. Se você quer acompanhar esse resultado e segunda fase da Unesp, segunda fase da FUVEST, os próximos resultados, não deixe de se inscrever aí no canal para não perder. E também, se você quiser estudar com estratégia vestibulares, você pode usar o meu cupom Quero Ser Aprovado para você ter 20% de desconto. E aproveita porque agora no começo de 2023 vai ter várias promoções lá no site, então fica ligado, beleza? É isso, a gente se vê, valeu, falou, fui!